O fiasco no Rio de Janeiro trouxe muito mais impactos negativos para o Bolsonaro dentro do PL do que nós tínhamos imaginado. Porque o PL viu e se assustou com a baixa capacidade de mobilização do Bolsonaro. E o PL fracassou também na filiação da janela partidária. Então o número de filiados do PL não cresceu conforme era esperado. E aí o que aconteceu? Dentro do PL começaram a sugerir para o Bolsonaro que ele comece a falar sobre outras candidaturas para 2026, como Michele e Caiado. Ou seja, o partido começou a abandonar o ex-presidente. Mas eu quero que você coloque nos comentários a sua percepção, ela é muito importante. O PL já começou a abandonar Bolsonaro? Quem seria o grande herdeiro de Bolsonaro? Caiado, Tarcísio ou Michele? Deixa o like se você curte ver o fim do Bolsonaro e se inscreva também no canal. A Bela Megali do O Globo trouxe uma informação muito quente para nós sobre esse conselho que o Bolsonaro ouviu de seus aliados dentro do PL. E essa informação veio na semana seguinte do fiasco em Copacabana. Porque Copacabana foi um fiasco. O próprio Bolsonaro percebeu e ficou assustado. Nessa reunião com os aliados, o Bolsonaro foi aconselhado para pressionar o Tarcísio de Freitas a começar a falar publicamente sobre a possibilidade do Ronaldo Caiado, que é o governador de Goiás, e também da Michele Bolsonaro, sua esposa dele, Bolsonaro, claro, né? De disputarem a presidência em 2026. E por que isso? Porque eles querem que o Tarcísio de Freitas comece a fazer mais gestos em direção ao bolsonarismo, porque ele está muito tímido. O Bolsonaro ouviu isso e ficou calado. Talvez ele tenha ficado calado porque ele ficou furo da vida, talvez ele tenha ficado calado porque a dentadura deve ter caído da boca dele, né? Porque ele não escova os dentes direito. E aí apodrece tudo. Não sei. Mas eu só sei que ele ficou calado. O Ricardo Noblat do Metrópolis falou para nós, não para mim, mas para todo mundo, num artigo dele no Metrópolis, que o Bolsonaro ele ficou muito assustado com a evidente redução da capacidade de mobilização dele. O evento em Copacabana foi um marco do fiasco de Bolsonaro e um alerta total do PL. O Bolsonaro, ele viu que ele não consegue mobilizar. E São Paulo foi um ponto fora da curva. Tanto que todas as rotas do bolsonarismo nos eventos futuros foi recalculado e ele vai fazer evento na região sul. Porque eles esperam que tenha uma mobilização maior. Só que o PL, segundo informações também da Bela Megali, viu o evento com preocupação, porque houve uma aposta contra o Valdemar Costa Neto que não queria o evento nessa data. Era feriado estadual, na terça-feira, ou seja, feriado prolongado, o horário péssimo. O Valdemar falou, não vamos fazer. O PL bateu no peito e falou, vamos, porque Bolsonaro mobiliza. Não mobilizou. Não mobilizou. Então o PL ficou assustado e aí já começou. Bolsonaro, vamos falar outro. Vamos endossar outras candidaturas. Só que essa estratégia tem um problema. Porque eles querem pressionar o Tarcísio de Freitas, só que o Tarcísio, dos três nomes, Michele, Caiado e Tarcísio, é o mais fiel ao Bolsonaro. O Bolsonaro, ele detesta o Caiado. Porque o Caiado, na época da pandemia, apoiou o Mandetta. E naquela fatídica entrevista do Mandetta ao Fantástico, ele estava no Palácio das Esmeraldas, que é a sede do governo de Goiás. O Bolsonaro não confia no Caiado. E a forma como o Caiado se coloca como postulante à presidência da República em 2026 escanteia o Bolsonaro. O Bolsonaro vai, pô, que isso? O cara já tá me colocando fora. E tu apoiar Caiado é algo muito indigesto. Só que pode ser mais indigesto ainda apoiar a esposa. Porque o Bolsonaro sabe que Michele é a única figura que tem condições de herdar o capital político dele. E Bolsonaro não transfere voto pra ninguém. Talvez pros filhos, porque ele tem um trauma do passado, lá dos anos 90, que ele passou os votos dele para vereador do Rio de Janeiro para a Rogéria, que era sua primeira esposa, mãe do Carlos, do Flávio e do Bananinha. Eles se separaram. E o Bolsonaro teve que colocar o Carlos pra disputar com a mãe. Foi traumático. Então ele não quer colocar a Michele como candidata. Ele tá tentando colocá-la como senadora. Porque assim acaba de uma vez por todas essa história dela ser candidata. Mas é um problema pra ele. O Tarcísio é o único que o Bolsonaro garante uma certa fidelidade. Outro problema da estratégia
é que o Bolsonaro ele quer aglutinar a direita e a centro-direita ao redor dele, colocando assim como sendo o único candidato viável à direita. E ele precisa manter essa direita unida para 2026, porque ele quer se colocar como sendo alguém que tem um apoio popular, é a única liderança da direita, para peitar o STF Judiciário. Se não para a prisão, porque ele vai ser preso, mas para reduzir o tempo de condenação. Quanto mais lideranças de direita, centro-direita surgirem, mais diluído fica o poder de Bolsonaro. E ele sabe disso, por isso que essa estratégia do PL é um tiro na testa do ex-presidente. Só que eu vejo que é uma jogada do PL para abandonar o Bolsonaro. Porque o partido tinha uma pretensão, ou tem ainda, nós não sabemos mais, de fazer 1000 prefeituras. Agora em 2024. Porque a base da candidatura ao Senado são as prefeituras. Só que o número foi caindo dos objetivos do PL, foi sendo ajustado. 1.800, 1.500, 1.200 e chegou em 1.000. O partido, na janela partidária, cresceu só 30 prefeituras. Muito distante das 1.000. Hoje, o maior partido, ou o partido com mais prefeituras, é o PSD, que tem 1.000 e pouquinhas. O PL quer superar o PSD. Vai conseguir? Não sei. Então, a entrada de Bolsonaro não conseguiu ter uma grande quantidade de prefeitos filiados. Não conseguiu. Por quê? Aí pergunto por quê? Porque será que a polarização não é interessante em pequenos centros urbanos? Só nas capitais? E se Bolsonaro se mostrar de fato um mico para o PL, ele pode ser abandonado. E já começou. O Josias de Souza do UOL falou que o Valdemar Costa Neto aparecendo publicamente, dando demonstrações que ele tá com o pé em cada canoa, já é uma preparação para novembro, quando ele tende a abandonar o Bolsonaro, se a estratégia do PL der errado e não prosperar. E para o PL é muito interessante que a Michelle seja colocada pelo Bolsonaro como sendo a herdeira. Porque o PP, que é o partido do Arthur Lira, do Ciro Nogueira, né, fez uma pesquisa para mensurar o cenário para 2026. E o Bolsonaro aparece à frente do Lula com 0,1%. Mas o resultado não foi comemorado. Por quê? Porque quando você pega a porcentagem de Lula e Bolsonaro, ela é mais baixa do que de Lula e Michelle. O que eu estou dizendo? Bolsonaro, vamos supor que ele tenha 43% no segundo turno contra Lula. Michelle tem 45%. Mesmo ela perdendo e o Bolsonaro ganhando. E ela tem mais porcentagem de votos do que o Bolsonaro do que o Tarcísio de Freitas. Ou seja, o voto em Michelle é um voto mais certo. Porque a quantidade de brancos e nulos, quando você tem um cenário de Michelle e Lula, é menor. Então Michelle, ela tem uma grande condição de ser a herdeira de Bolsonaro. Isso é um problema que o apavora. E se Bolsonaro começar a falar publicamente da candidatura de Michelle para a presidência, ele está acabado. Porque Bolsonaro sabe que ele foi derrotado em 2022 pelo público feminino. Michelle tem condição de não somente herdar o bolsonarismo, mas de expandi-lo para o público feminino usando o discurso religioso que Bolsonaro não consegue fazer. E a extrema-direita no mundo está ficando cada vez mais religiosa. Donald Trump tem feito comícios nos Estados Unidos com pregações, igual a Michelle aqui. Se ele falar que Michelle é candidata, assumir isso publicamente, acabou. Ele não vai mais conseguir segurar. Ele não segura. E a gente sabe que esse casamento é um casamento que possivelmente é de fachada, porque eles não aparecem juntos, só aparecem em eventos políticos. E o que segura esse casamento é que Michelle ainda tem que falar que ela é esposa do Bolsonaro. Mas, cada vez mais, Michelle tem vida própria na política.